posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Boa tarde a todos, sou o pastor André Luiz Nascimento e é um prazer estar aqui no nosso canal Doutrina Apostólica. E ficamos um tempo por necessidade sem postar alguns vídeos e vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre êxtase espiritual. Também quero te parabenizar esse mês agora de dezembro que passou, porque você ajudou muito ao seu pastor, porque ele recebeu o 13º. O pastor que ganha 5 mil reais ganhou 10 mil reais. O pastor que ganha 10 mil reais por causa do 13º salário, ele ganhou 20 mil reais. E o pastor que ganha 20 mil reais, ele ganhou 40 mil reais. Enquanto tem muita gente que está passando fome e muita gente na sua igreja que não tem o que comer, que não tem o que beber, vestir, sobrevive apenas com um salário mínimo. Então quero te parabenizar por isso, por ter ajudado ao seu pastor a ganhar uma fortuna. É a farra do dízimo. Então vamos iniciar o nosso trabalho sobre o êxtase espiritual. Como eu havia falado, muitas pessoas elas minimizam muito os dons espirituais. E nós que somos cristãos apostólicos ou cristãos da forma que você queira entender ou ver, para que nós não venhamos nos perder, como muitos homens que começaram bem, infelizmente terminaram mal, temos que ter na mente o que o apóstolo Paulo ele diz para a sua comunidade: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, como instrumentos de Deus, instrumentos de Cristo, temos que ter isso na nossa vida. Então nós vamos continuar a nossa abordagem sobre o êxtase espiritual e vamos falar sobre o dia de Pentecostes. Vemos, e é uma realidade, que os pentecostais, eles, não vou dizer em sua maioria, mas alguns ou uma certa parte extrapolam os dons espirituais, dizendo ser pentecostais, no qual as escrituras não relatam que existem cristãos pentecostais e tradicionais que procuram extinguir o Espírito Santo. O dia de Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, ele é o episódio mais importante da igreja primitiva, que deveria ter um valor muito grande nos dias de hoje. É quando o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar no homem. No Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento ele era dado em ocasiões especiais. Mas quando Cristo ele sobe aos céus e envia o Paracleto, o Consolador, todos os homens passam a ter o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Todo aquele que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter Deus habitando na sua vida. E é esse mesmo Espírito que consola o não cristão do erro e do pecado. Então nós vemos, esse dia foi um dia muito importante para os cristãos daquela época, que também deve e tem que ser um dia muito importante, um fato, um episódio muito importante para os cristãos de hoje, porque se nós temos dons espirituais, se nós vamos e pregamos o Evangelho de Cristo, que foi dado por cada um de nós, é por causa do Espírito Santo. Se nós temos dons espirituais, é por causa do dia de Pentecostes, mas você não vai ver cristãos falando da importância desse dia, onde se viram línguas de partidas como que de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles homens e mulheres e falaram em línguas conforme o Espírito Santo vos concedia. Então, dentro desse contexto hermenêutico, nós temos
fatores importantíssimos. Eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo vos concedia. E todos aqueles homens e mulheres que estavam ali em Jerusalém para o dia de Pentecostes compreenderam em sua própria língua. Então o que significa? A efusão do Espírito Santo, Deus habitando no homem, o que todo teólogo e que tem um compromisso com a palavra, ele relata em suas escrituras a quebra do pecado de Babel. Então, a manifestação do Espírito Santo, ele começa com isso. Todos compreendendo as maravilhas de Deus em sua própria língua. Na Torre de Babel, houve como eu posso lhe dizer? As pessoas deixaram de compreender e entender em um só idioma. Começaram a aparecer outros idiomas. Mas com a efusão do Espírito Santo, todos passaram a compreender as maravilhas de Deus em sua própria língua. Se houve uma confusão no dia de Pentecostes, na Torre de Babel, correção, na Torre de Babel houve uma confusão de línguas, no dia de Pentecostes, através do Espírito Santo, houve uma compreensão de línguas. Isso é importantíssimo, mas poucos falam sobre isso. O que foi o dia de Pentecostes? Efusão do Espírito Santo, dons gerados pelo Espírito e a compreensão de línguas, quebra do pecado da Torre de Babel, compreensão de línguas dada pelo Espírito Santo. Então, é um marco muito importante para todo cristão, mas infelizmente muitos extrapolam e outros, infelizmente, eles extinguem o Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui, 1 Coríntios 14 é algo muito importante, coisa que poucas pessoas pregam. 1 Coríntios 14, abra aí nas Escrituras, abra aí na sua Bíblia. Existe uma briga muito grande, porque o pentecostal fala, o tradicional ele não possui o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo de Deus somos nós pentecostais. Mas é algo totalmente errado. O pentecostal ele está confundindo a relação entre o dom de línguas. Só tem, então, o próprio pentecostal, nem todo pentecostal possui o dom de línguas. Fala em línguas. Então esse pentecostal também não tem o dom de línguas. Então nós vamos analisar 1 Coríntios 14 à luz das Escrituras. Vou procurar, não sou o dono da razão, mas vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia, coisa que você não vai ver pastor pregando sobre isso. Nós vemos nas igrejas pentecostais somente o seguinte: fale em línguas. Se você não falar em línguas, você não pode nem ser diácono, você não pode ser pastor, você não pode ser presbítero, você não pode ser nada se você não falar, não tiver o dom de línguas em uma igreja pentecostal. Agora, se você for numa igreja tradicional, se você falar em línguas, você vai ser repreendido. Tem todo um cronograma para se falar em línguas, mas os tradicionais não ensinam que o mais importante não é falar em línguas, é profetizar, é interpretar as línguas. Vamos então às Escrituras, o que o apóstolo Paulo fala, porque estavam havendo muitas dissensões e contendas na igreja de Corinto. Então ele traz uma orientação dada pelo Espírito Santo sobre profetizar, sobre interpretar as línguas e sobre o dom de línguas. E para início de conversa, o dom de línguas ele deixa por último, porque ele fala: quem fala em línguas edifica a si próprio. Agora, aquele que profetiza, ele edifica a assembleia, ele edifica a igreja. Eu quero mais que vós profetizeis do que faleis em línguas. Você já viu algum tradicional incentivar a comunidade, a igreja, a buscar o dom de profecia, o oráculo? E quando eu falo isso, não é pregar no púlpito, não, no ábside. É trazer o oráculo da parte de Deus, assim como a interpretação de línguas. Ele fala sobre profetizar, trazer o oráculo, que é o dom de profecia. Depois nós vamos ver mais aqui avante.
sobre o dom de profetizar, o dom de profecia, sobre o dom de interpretação de línguas e o dom de línguas. Existem dois dons, o dom de profecia e o dom ministerial do profeta, que está em Efésios 4. Então aqui ele está falando sobre o dom de profecia, o dom de profetizar e não o dom ministerial do profeta, do lado de Efésios 4. Então se nós analisarmos aqui, eu anotei aqui para não me perder, diz o seguinte, versículo 1, aspire principalmente o dom de profecia. Acho que eu me perdi um pouquinho, mas você vai poder analisar aí. Ele fala para buscar o dom de profecia. Não está falando nada sobre o dom de línguas a princípio. O que ele quer é que as pessoas venham trazer um oráculo. E você vai entender o porquê. O que profetiza traz o oráculo e fala aos homens. Versículo 3. Quem profetiza fala aos homens. Versículo 4. O profeta edifica a assembleia. O profeta, ele edifica a igreja. Versículo 5. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser quem interprete as línguas. Então ele está dizendo bem claro aqui, meu irmão. Procure o dom de profecia. Eu nunca vi um pastor tradicional, vou deixar bem claro, porque eu não tenho compromisso com igreja, eu nunca vi um pastor tradicional dizer nas suas pregações, busca o dom de profecia, que é para você edificar a igreja. Eu nunca vi. E ele também fala aqui, aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, que também é um dom espiritual que traz um oráculo para a igreja ou para a assembleia. Versículo 13, aquele que fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las. Se a pessoa tem um dom de línguas, o apóstolo Paulo deixa bem claro, se você fala em línguas, você deve orar para poder interpretá-las. Por quê? Para trazer o oráculo para a igreja ser o quê? Edificada. Nunca vi um pastor pentecostal e nunca vi um pastor tradicional ensinar essas coisas. Eu nunca vi. Vamos para o versículo 24 e 25. Quando há profecia, o não cristão prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós, porque os segredos do seu coração lhe foram desvendados. Para que serve a profecia? O dom de línguas, nós sabemos que aquele que fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus, dentro do templo, junto com as pessoas, na assembleia. Ele não pode ser proibido em falar em línguas, mas ele fala para a sua própria edificação. E muitos pastores, você só pode falar em língua se tiver intérprete. Onde é que está isso aqui no livro de Coríntios? Você aí, pastor, que fica inventando essas coisas, mentindo para as pessoas, que você só pode falar em línguas se tiver algum intérprete. Aqui está dizendo bem claro em 1 Coríntios 14, que quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Não há nada que possa impedir a pessoa de edificar a sua própria vida. Então ele está dizendo o seguinte, para que serve o dom de profecia? Estou deixando bem claro, não é o dom ministerial do profeta de Efésios 4, o dom de profecia, que se encontra em Atos 11, 28, 21. Se não me engano também 10, 11, botei meio bagunçado aqui falando sobre o profeta Ágabo. Então o dom de profecia é para o não crente. Você sabia disso, que o dom de profecia é para o não crente? Por quê? Quando o não cristão, não vou falar crente não, o não cristão, ele entrar na assembleia, lhe serão revelados segredos do seu coração, lhe serão desvendados.
ele adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. A profecia é para o não cristão. Você, pastor tradicional, você, pastor pentecostal, ensinar isso, então passa a ensinar. Não tenha compromisso com a sua denominação, não. Não tenha compromisso com a sua convenção. Pregue o verdadeiro evangelho. É isso que Deus fala, o que está na sua palavra. Se você tem compromisso com a sua denominação, com a sua convenção, você está mal, meu amado irmão. Eu tenho meus erros, minhas falhas, meus pecados, mas quando eu leio nas Escrituras, eu procuro ler nas Escrituras o que está correto, o que está certo, que vai contra os meus princípios, ou quando alguém me ensina, eu procuro cumprir, porque não adianta, às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas as Escrituras diz outra. Eu não sou santarrão, não. Eu sou um homem, eu não sou pecador, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Mas eu procuro analisar, às vezes lutar contra a minha vontade. Mas eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vamos lá. Como havia falado, Efésios 4, fala sobre o dom ministerial do profeta. Outro também, Atos 21, 8 e 9, Felipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam. Também elas possuíam dom ministerial do profeta. Anote aí, Atos 21, 8 e 9, fala sobre o dom ministerial do profeta. Elas eram explanadoras da palavra de Deus. Filipe tinha 4 filhas. E fala sobre Ágabo. Atos 11, 28. E se eu não me engano também 21, 10. Acho que me acertei aqui. Fala sobre o dom de profecias, ao qual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14. Essa profecia, ela tem um caráter revelatório com a previsão do futuro. Ela quer revelar o futuro. E existem muitos pastores tradicionais que querem extinguir o Espírito, onde Deus não pode se manifestar. Querem controlar a Deus. Mas quero dizer para você, Deus não se deixa controlar por homem. E vamos parar por aqui, meus irmãos. Vamos depois dar início ao nosso estudo. Vamos falar um pouco sobre Pentecostes, porque é uma data magna, é a data magna para todo cristão. Então muitos procuram minimizar. Futuramente nós estaremos falando sobre as semanas de Daniel, falando sobre Pentecostes, falando sobre templo, porque é uma realidade, porque hoje em dia a visão que as pessoas possuem é uma visão constantiniana. Se você não sabe, o templo de Salomão, ele possuía 31 metros, não foi construído para ninguém entrar no templo e ficar adorando, não. Era a casa de Deus. 31 metros, havia o pátio onde aconteciam os sacrifícios. As pessoas cultuavam a Deus pela cidade. Já o terceiro templo, que é o templo de Herodes, ele tinha 450 metros de norte a sul e 350 de leste a oeste. Então o pátio era muito grande. Também não aconteciam cultos. Os homens iam para o templo, no pátio, porque ninguém podia entrar no templo, a não ser os sacerdotes, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, eles iam para orar. A adoração acontecia nas festas. Mas a oração também é uma forma de adorar a Deus. Então aconteceu esses cultos como acontecem hoje nas igrejas de crentes e de evangélicos. Então nós vamos falar sobre isso. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Amém.